7h07 da manhã e mais uma live incrível. O tema, a coragem de ser quem você veio para ser. E hoje eu quero abrir com uma história que eu li nas cartas de Cristo, que quando Jesus fala do seu momento na Palestina, que é aquele momento obscuro que a Bíblia não revela para ninguém. Jesus diz que nesse momento ele lutava pelos doentes, pelos pobres, por aquelas pessoas que não tinham o que comer, pelos empregados que sofriam na mão dos seus empregadores, até que de repente ele começou a perceber que algo nele não estava muito bem. Porque quando ele lutava pelas outras pessoas, ele percebeu que de alguma forma quem estava no grupo dele e ao redor dele tomava aquilo como algo muito maior do que ele estava falando. E muitas vezes causavam rebeliões. E claro que um ser humano que gera rebeliões, ele não estava alinhado com o seu propósito. E naquela época, um membro da família que se arvorava contra o governo, contra os poderosos, contra a própria igreja, ele percebia, por exemplo, que na igreja não tinha tanto acolhimento quanto a palavra que eles pregavam diziam para ter. Como, por exemplo, eles diziam que Deus era um ser que castigava a tudo e a todos. E ele não acreditava nesse ser. Ele falou assim, para acreditar num Deus que prejudica as pessoas, que castiga as pessoas, eu prefiro não ir para a igreja. E ele não ia, e isso causava dor à família dele, causava tristeza a Maria, causava decepção a Maria. Até um dia em que Jesus percebeu e sentiu na alma dele o quão doloroso era para a família dele ele poder gerar aquela dor na família dele que era a decepção para Maria. Então ele faz o quê? Ele vai se batizar com João. Ele sai caminhando, meio perdido por lá, e vai ser batizado por João. Quando ele chega ao Rio Jordão para ser batizado por João, e que João faz o movimento do batismo, Jesus, nesse exato momento, ele sai caminhando sem norte, sem rumo. É como se um véu saísse de cima dele e todas aquelas coisas, todas aquelas dores, todos aqueles corpos de dor que ele ajudou a crescer, a alimentar, fossem afastados dele. E ele, nesse exato momento, ele caminhou para o deserto. E nesse lugar ele jejuou por 40 dias e 40 noites. No deserto. E no deserto, ele começou a perceber a formação de todas as coisas que haviam no mundo. Ele percebeu o movimento do elétron, ele percebeu o que hoje nós descobrimos com a mecânica quântica, com a física quântica. Ele percebeu que os animais tinham pelos para a sua proteção e que era da natureza divina a proteção. Era da natureza divina a segurança. Era da natureza divina o autoconhecimento. E ele percebia, assim, interessante, como os animais que tinham caudas, eles tinham a cauda justamente para se livrarem dos mosquitos. Ele percebeu a carcaça dos animais, o quão poderosas elas eram para a sua própria proteção. Ele percebeu toda a gestação de um bebê até o seu nascimento e até depois do seu nascimento. Então, as informações foram chegando para ele de forma muito nua e crua. Quando ele saiu dali, ele saiu com um arcabouço de informações tão grande, mas tão valioso e tão poderoso, que ele começou a perceber que ele poderia mudar o mundo.
que ele poderia ser muito próspero, que ele poderia, se jogar de um penhasco, que ele não ia morrer, porque ele entendia do que ele era feito. Mas ele percebeu também muito profundamente que se ele continuasse a fazer por ele não alcançaria o quem ele veio para ser. E ele entendeu que tudo que ele quisesse teria que ser por intermédio do Pai. Todas as suas conquistas teriam que ser por intermédio do Pai. Por que eu estou contando essa história para você? Porque no mundo de hoje, as pessoas vivem por dois motivos, por duas sensações. Primeiro, o medo. Segundo, a impulsividade. A impulsividade te leva a investir em algo que você não vai dar conta de sustentar, porque você não preparou uma cama para poder sustentar aquilo que você quer. E aí você investe para mostrar para o outro que você tem para investir, você se endivida e você adiante perde aquilo. Quando você age por impulsividade, quando você entra em causas que não são suas, para você mostrar que você faz parte do planeta e que você quer investir naquilo porque você não pode ficar de fora. Ou seja, não quer mostrar que você tem medo, que você quer pertencer a uma causa, na verdade. Não é nem um medo, é que você quer pertencer a uma causa. O medo é de não pertencer. Isso é quando você age por impulsividade. Quando você age por medo, é quando você olha para o que você precisa fazer e não faz por medo. Medo da escassez, medo de não pertencer. Ou seja, eu preciso ajudar aquela pessoa, eu posso ajudar aquela pessoa, mas não vou ajudar porque vai que mais adiante eu fique sem dinheiro. Ou essa causa está dentro do meu propósito, a causa de ajudar as mulheres. Eu tenho o caminho, eu tenho a sabedoria para fazer isso, mas não vou fazer porque se eu fizer, eu vou contra o grupo que eu pertenço. Então eu não faço. Ou seja, eu vivo por dois movimentos na vida, ou por impulsividade ou por medo. Agora, o que há entre a impulsividade e o medo? É a coragem. A coragem é quando você está alinhado com o seu eu superior, quando você está alinhado com o universo. Quando isso acontece, você tem uma visão de 360 graus. Você sabe até onde você pode ir e para onde você não deveria ir, porque não faz parte do seu propósito. Vou dar um exemplo. Imagina, eu tenho toda a sabedoria para lidar com a causa das mulheres que são abusadas, que são torturadas, que são injustiçadas. Eu tenho toda essa sabedoria, mas o grupo ao qual eu pertenço luta pela causa dos negros, ou luta pela causa dos animais, ou luta pela causa dos gays. Mas eu tenho toda a sabedoria para caminhar para esse lado aqui, para ajudar as mulheres, e aqui eu não conheço ninguém. Eu vou ter que desbravar um campo para poder chegar aonde eu quero chegar, levando o conhecimento que eu tenho. É um caminho mais longo, é um caminho mais tortuoso, é um caminho mais espinhoso. E aí eu não vou, porque esse caminho aqui é mais confortável. O caminho de cá é mais confortável, porque já tem gente que eu conheço, já tem gente que faz. Apesar de eu não ter todo o conhecimento para ajudar ali, para, sabe, eu vou sendo levado, e aí eu vou levantando bandeira, eu vou gritando, eu vou brigando, eu vou me doando além da conta, entendeu? E aí eu vou me sacrificando, e nesse lugar
você está no lugar de que Jesus viveu antes de ser batizado. Você está só aumentando o corpo de dor. Você não tem a coragem para olhar para ali e dizer: esse não é o meu lugar. Quantas vezes você desistiu de fazer o que você queria fazer por você não acreditar em você? Diz para mim aqui no chat. Quantas vezes você desistiu de fazer alguma coisa porque você estava em um movimento que te cobrava uma outra coisa a qual você não tinha sabedoria, não tinha conhecimento e não tinha alcance para poder ajudar? E aí você se sentiu pesado, você se sentiu carregando um corpo de dor que não era seu. Quando você está nesse lugar é porque você não tem a coragem de investir no seu propósito, porque o seu propósito é outro lugar. Quando você vai para um lugar que não é o seu propósito, você entra no campo da escassez e no campo da falta, no campo do vazio, da não prosperidade, da não riqueza. Mas quando você foca, imagina, você tem a sabedoria para lidar com as mulheres, e nesse campo você não conhece ninguém, mas você tem a sabedoria, você pode vestir, você já viveu várias lições na sua vida que você poderia ir adiante, poderia te levar adiante, poderia fazer criar um produto, um serviço que você ia prosperar, que você, enquanto você prosperasse, você ia ajudar muitas pessoas a prosperar também, porque você tem o conhecimento e você deixou de ir. Quantas vezes? Então perceba, você pode, mas você primeiro, para sair do grupo de cá, para entrar no grupo de cá, você precisa entrar no deserto. E no deserto você não tem ninguém a não ser você. Quando você está no deserto, você vai investir no seu autoconhecimento. Você sai do lugar de medo, você sai do lugar da impulsividade e você entra na coragem de ser quem você veio para ser. Nesse lugar estão as ideias, não está a dor, nesse lugar não está o sofrimento, nesse lugar não tem o desespero, nesse lugar não tem doença, nesse lugar não tem o medo, nesse lugar não tem impulsividade, nesse lugar só tem você investindo no seu autoconhecimento. Esse lugar só tem o seu deserto. Quando você começa a investir no seu autoconhecimento, você permite a Deus, ao universo, que afaste de você aquele cálice com a bebida que você não precisa beber. Que são as pessoas com as quais você não precisa se envolver, são as causas pelas quais você não precisa lutar, são os movimentos que você não precisa levantar bandeira. Quando você está naquele lugar, você recebe um cálice novo, com uma bebida diferente, aquela que você desconhece, mas que é a porção mágica para te levar para o novo, para a sua vida, para você crescer. E quando você toma essa porção mágica, você precisa ter coragem para tomar. Por quê? Porque ela é algo desconhecido. Você não sabe, você vai olhar e falar assim, tá, mas e aí, se eu beber e se eu morrer? E você vai morrer se você beber. Você vai morrer porque você vai matar tudo aquilo que não pertence a você. E o que não pertence a você? As crenças. As crenças que você carrega de pessoas com as quais você se envolveu, que não fazem parte do seu propósito. Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, clica nesse coraçãozinho. Escreve aqui para mim, faz sentido para mim.
Quando isso começar a fazer sentido para você, você entra no seu propósito. Você começa a se alinhar com o seu propósito. Você sai do lugar em que as pessoas acreditam que, para ajudar, elas precisam salvar o mundo, levantar bandeiras, sair para a rua e não olhar para elas mesmas. Então a gente chega ao entendimento de que ter a coragem para ser quem você veio para ser é olhar para você, é olhar para a sua autoimagem, para o que você construiu de você até agora. É se permitir ser batizado pelo novo. É se permitir fazer o que você veio para fazer. O que você juntou de lições de todas as histórias, as vivências que você viveu até agora e que você não utiliza para ajudar outras pessoas? Vou fazer de novo a pergunta. O que você juntou de lições até agora, de todas as vidas, de todas as situações que você viveu? O que você aprendeu com cada situação que você viveu e que você não criou um produto, que você não criou um serviço, que você não criou um movimento para poder ajudar outra pessoa? Esse é o seu propósito. Você não viveu tudo que você tinha para viver na vida até agora e tudo que você vai viver adiante para você guardar para você como uma lição. Você viveu para você aprender e para poder ajudar outras pessoas. Ajudar. Ajudar é o quê? É se tornar responsável por aquilo que você aprendeu e ajudar as pessoas a se tornarem responsáveis pelaquilo que elas estão vivendo. Aprender é se tornar responsável pelo que você viveu. Anota isso, que isso é uma chave incrível que você deve escrever e deve colar na sua parede. Aprender é se tornar responsável pelo que você vive e pelo que você viveu. Quando você chega no estágio de aprendizado, você entrou no movimento da coragem de ser quem você veio para ser. Você assume. Eu falei o que eu falei e está certo. O que eu falei gerou isso na outra pessoa, gerou desânimo, gerou raiva, gerou desespero na outra pessoa. E eu aprendi que o que eu falei não se fala para ninguém. E o que eu falei, eu não posso mais repetir isso para ninguém, porque isso causa corpo de dor na outra pessoa. Então eu aprendi que essa forma que eu pensava não é a forma correta de lidar com o mundo. E aí você olha para o mundo e vê, nossa, mas tem muita gente vivendo assim. E aí você tem dois abismos que você pode cair. Um é voltar e dizer, mas todo mundo vive assim, por que eu vou viver diferente? 2, nossa, todo mundo vive assim. Então eu posso agora descer por esse caminho espinhoso, aprender um pouco mais para poder criar um produto ou um serviço que vai ajudar aquelas pessoas a se tornarem responsáveis pelo que elas estão vivendo. Nesse movimento que você faz de descer por um caminho mais espinhoso para aprender ainda mais, esse é o caminho em que você está usando da sabedoria para poder prosperar enquanto ajuda outras pessoas. Não tem ajuda
se você mantiver as pessoas presas às dores delas. Não tem prosperidade se você não ajuda. E não tem ajuda se você mantiver as pessoas presas às dores delas. Se você pensar, tá, agora eu tenho tudo para ajudar as outras pessoas, mas se elas melhorarem, eu não vou ter mais pessoas para atender e aí eu não vou ser próspero. Isso é medo da escassez. Quando você se torna próspero, é quando o que você faz ajuda as pessoas a prosperarem, ajuda as pessoas a saírem do buraco que elas estão. Quando você se nega a ajudar as pessoas a saírem do buraco que elas estão, por exemplo, eu comprei um curso que ia me ajudar a criar uma mentoria. É o tal sujeito aí da mentoria. Porra nenhuma. Quando eu cheguei no lugar, quando eu cheguei no lugar em que eu me vi travada, eu falei assim, gente, daqui eu não estou conseguindo sair. Eu entrei em contato com ele e eu falei, cara, eu preciso de ajuda. O que ele fez? Falou comigo, você precisa investir mais nisso, nisso e nisso. Você precisa investir mais em venda. Eu falei assim, tá, mas não é o tipo de venda. Tem um outro tipo de venda que eu possa fazer, um outro tipo de forma que eu possa mostrar para as pessoas que o meu trabalho tem valor. Ele calou-se. Ele não ajudou. Então, o trabalho que ele desenvolve para ajudar, que ele cria, que ele mostra, que ele cria andando dentro de carro poderoso, dizendo que tem isso, que tem aquilo outro, não te leva à prosperidade. Não te leva à prosperidade. Porque quando ele precisa realmente te ajudar, ele se cala e vai criar outras formas, e vai dar continuidade, e aí criamos um grupo para nos ajudar, do grupo que nós conhecemos dentro do curso lá e tal, e a gente criou um grupo para se ajudar, para crescer, e aí todas as pessoas que entraram nesse grupo, inacreditavelmente, nenhuma delas conseguiu aprender pelos métodos dele o que ele prometeu, a promessa que ele fez. Estavam todas as pessoas insatisfeitas. E aí eu percebi, eu não posso ficar nesse grupo e aumentar esse corpo de dor. Então eu saí do grupo. Porque eu preciso agora criar uma forma que é minha, que eu não quero sair vendendo, eu quero tocar você para dizer para você, eu atendo com baralho cigano sistêmico e eu consigo levar para você, para o seu deserto, para clarear o que você precisa, para clarear para você o seu propósito. É isso o que eu faço. Então, quando eu faço esse movimento, eu estou fazendo o quê? Eu estou gerando valor para o meu serviço, porque eu já atendi centenas de pessoas. E todas essas pessoas tiveram, salvo 2 pessoas, olha, de centenas de pessoas, salvo 2 pessoas que não conseguiram perceber na hora o seu propósito. Uma só conseguiu perceber 2 dias depois e a outra só conseguiu perceber 2 semanas depois. Isso por quê? Porque o trabalho que eu faço, ele não se limita ao final da consulta do baralho sistêmico. Ele, depois de ter visto, ele ainda age, essa energia ainda age sobre você, limpando o que você não conseguiu limpar na hora. E aí você vai ver que mesmo que você não consiga 2 dias depois, você não consiga na hora, você vai conseguir 2 dias depois, você vai conseguir 2 semanas depois. E isso para mim foi um ganho, por quê? Porque eu percebo que eu não preciso fazer com que ninguém enxergue nada na hora, porque não cabe a mim, não está sobre o meu controle. Eu preciso entender que nada está sobre o meu controle, ter a coragem de perceber isso. E está tudo bem, porque eu não trabalho sozinha, eu trabalho com toda uma gama de espiritualidade. E entro no seu campo, e o seu campo tem toda outra gama de espiritualidade. E eles estão torcendo para que vocês façam um baralho cigano sistêmico. Para quê? Para que eles possam te ajudar eles possam te ajudar a se alinhar com o seu propósito. Eles estão lá esperando, ansiosos,
para que você possa investir no seu propósito. Mas enquanto você estiver investindo em um movimento que não é seu, eles não podem fazer nada por você. E como foi você, humano, que entrou nesse movimento, você precisa sair desse movimento. Você precisa buscar ajuda para sair desse movimento. E é nessa hora em que eu te ofereço o baralho cigano sistêmico ou a constelação familiar. Porque essas duas técnicas eu trago porque eu já tenho mais do que comprovado que eu consigo, que a espiritualidade me ajuda a te ajudar a sair desse lugar, a ir para o seu deserto, aonde estão todas as informações, aonde está toda a sua espiritualidade, aonde você vai deixar brotar ideias na sua cabeça para criar produtos e serviços e levar para o mundo e contar a sua história para o mundo, como você conseguiu chegar até lá. Porque foi seguindo esse caminho de me afastar, de entrar no meu deserto. Eu sei como é que é isso, de me alinhar com o meu propósito, com o meu ser superior. Foi nesse lugar, foi todo esse movimento que eu fiz, que eu me abri para as ideias e consegui criar produtos e criar serviços para te ajudar. Na verdade, a constelação familiar eu não criei, eu aprendi. Ou seja, eu tive a ideia de ir fazer o curso em São Paulo com a equipe do Bert Hellinger. Para quê? Para poder me fortalecer, para poder crescer enquanto pessoa, porque enquanto eu não cresço, enquanto pessoa, enquanto eu não me torno um adulto, eu não posso ajudar você. Eu vou ser uma criança ajudando outra criança. Mas quando eu fui lá, eu estudei, e eu continuei estudando, eu continuei lendo, eu continuei percebendo como se dava a formação da sociedade, e isso aí eu juntei com o meu curso de história que eu fiz na faculdade, pronto. Aí a minha cabeça expandiu e eu pude ajudar a tantas pessoas até agora. E depois é que veio o baralho cigano. E quando veio o baralho cigano, eu juntei instintivamente, não foi porque eu quis. Todos esses valores, todas essas soluções aparecem para eu ler para você o baralho cigano sistêmico, o que eu chamo hoje de baralho cigano sistêmico. Faz sentido isso para você? Quando você se permite entrar no seu deserto, você vira adulto, você sai do mimimi, daquele lugar ai, pobrezinho de mim, ai, coitadinho de mim, ai, que esse problema é maior que eu. Nenhum problema que você vive é maior que você. Anota isso, cola isso na sua parede. Nenhum problema que você vive é maior que você. Mas todos os problemas que você perceber como maior que você vai te jogar na cadeira da vítima, vai te jogar na cadeira da coitadinha. E enquanto você não entrar no seu deserto, você não vai ter a coragem de ser quem você veio para ser. Coragem é algo que vem de dentro, você não compra, não está na prateleira a seu dispor. Você precisa olhar para o seu poder interno para descobrir a sua coragem. Não tem outro caminho. Você precisa acreditar que você tem poder interno e que esse poder ativa a sua coragem. Coragem de fazer o que você precisa fazer. Então, se você quiser entrar no seu deserto, eu te convido. Venha para o baralho cigano sistêmico, venha fazer a constelação familiar. Se você ainda se nega, tá tudo bem, não tem problema. Vai chegar o seu momento, vai chegar o seu dia. O dia em que você vai perceber que você na vida só está aumentando o corpo de dor no mundo
E esse corpo de dor vai ficar alinhado com você, enquanto você não tomar a coragem de ser quem você veio para ser. E eu torço para que isso aconteça, para que você tome a sua coragem, para que você venha para fazer, para que você venha para o baralho cigano, venha para a constelação familiar, para que você tome a coragem de ser quem você veio para ser. E aí você vai ver o como você vai poder prosperar, o como você vai poder ser rico, o como você vai poder criar produtos e serviços para ajudar outras pessoas de verdade, não pela metade, mas de verdade, ok? Eu sou Márcia Pimentel, feliz da vida em fazer mais essa live para você. Eu vou contar quantas lives eu fiz até hoje, porque eu resolvi fazer. Aliás, eu estou fazendo uma live por dia, todos os dias. A live é diária, 7 da manhã. Não deixe de vir amanhã. Quando você está aqui presencialmente, você pode fazer perguntas, você pode se expressar, eu posso ler as expressões que você está colocando, eu não vou revelar quem você é para não ficar o seu nome gravado aqui, e vou poder falar sobre as suas falas, como eu estou falando aqui sobre as falas dessas pessoas que aqui estão. E vou poder ajudar você mais e mais a sair desse lugar de vítima, de pobrezinho, e entrar no lugar da coragem, no lugar do seu próprio poder, ok? Eu sou Márcia Pimentel, Namastê! Feliz da vida em estar aqui para você, um dia mais do que maravilhoso, mais do que especial para você, um dia de muita consciência. Tome consciência do que você veio para fazer no mundo.